Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Estamos no mês de setembro, mês da primavera, apesar de que está um tempo bem quente e sem muitas flores ainda, porque não tem chovido para poder a natureza se tornar exuberante. Nós temos aí uma característica, né, das regiões tropicais, que a primavera ela não eclode conforme a estação, mas pelo ciclo das chuvas. E como há muita poeira, muita secura, então as plantas ficam mantendo-se ainda somente no filamento, isto somente o tônus vital. Mas hoje é dia 14 de setembro de 2020, são 10 horas e 1 minuto, e sem mais delongas, nós vamos trazer o nosso convidado muito especial para que a gente possa falar sobre ele. Esta semana, nós vamos trazer um convidado por dia. A Niva respondeu a tua pergunta. Eu vi, ela disse que ela acha que ela entende melhor pelo Face, ela acha que é por causa do iPhone dela. Tecnologia, né, Nívia? Essas tecnologias não são fáceis. Mas, Roberto, vamos ao nosso convidado. Nós já falamos sobre ele, en passant, já citamos o seu nome, e ele é muito importante também para o movimento espírita, como pesquisador, como um estudioso, nos legou assim, uma importância muito grande para corroborar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos físicos, os fenômenos de ectoplasmia. Então, nós vamos falar sobre ele hoje mais um pouquinho e eu deixo o Roberto para apresentá-lo. Então, Cesare Lombroso, ou César Lombroso, ele nasceu no ano de 1835, no dia 26 de novembro, na cidade de Verona, na Itália, né? Um cientista universalmente conhecido, porquanto nós fazemos ainda muitas vênias, né, aos cientistas, e eles têm os seus méritos. Porém, quando se fala por o viés científico, muitos mais param, detêm-se para ouvi-los, né, para lê-los, para inteirar-se nos seus conhecimentos. Então ele foi universalmente conhecido pelos importantes trabalhos realizados, imagine, no campo jurídico, né, Leila? Deixou muita obra nessa área jurídica, muitas pesquisas, algumas que foram contestadas, algumas não eram muito realmente a realidade, mas ele fez o seu melhor nesse campo, pesquisando muito com relação ao porquê que a pessoa cometia os crimes. Então, ele deixou muita coisa nessa área. Ele que se formou em medicina, ele se dedicou a ser um médico forense. Mas, desde muito cedo, ele sempre foi muito voltado às letras, muito estudioso. Foi de uma família humilde, mas sempre se revelou um excelente estudante. Como nós sempre vemos, esses grandes missionários, eles são muito dedicados desde a sua infância ao saber, ao conhecimento. Então, desde os primeiros anos de escola, até formar-se em medicina, ele revelou assim uma inteligência brilhantíssima. Mas ele sempre batalhou muito, sempre foi muito dedicado, e ele conseguiu, inclusive, passar num concurso muito difícil, um concurso muito sério, para a cátedra de antropologia criminal na Universidade de Turim, na Itália. Era a área dele como médico criminalista. Mas ele travou, durante a sua vida, tremendas batalhas aos opositores das suas ideias. Ele era um polemista, Leila? Talvez, mas ele nunca se deu por vencido, porque ele trouxe pesquisas dentro do entendimento dele, novas, e que os outros cientistas não aceitavam com relação principalmente a essa área da
do crime, do criminoso, por que o criminoso cometia os crimes. Então, em função disso, os opositores não aceitavam. E ele estava aí sob o viés materialista ainda, né? Exato. Ou seja, cientista, né? Ele era um cientista, mas ele era um homem assim de muita coragem, de alta moral, e também Sim. tinha os seus princípios religiosos. Mas desde muito cedo ele já demonstrou a que veio. Então, aos 12 anos de idade, ou seja, no ano de 1847, ele escreveu a obra intitulada Grandeza e Decadência de Roma. A gente sabe que a história de Roma é cheia de altos e baixos, né? Então, essa obra teve uma grande repercussão nos meios intelectuais. E aí despertou a curiosidade mais ainda, ou seja, ele já era o objeto de atenção dos outros, então aumenta mais ainda essas atenções. É muito interessante porque ele tão jovem, hoje em dia um menino de 12 anos vai estar preocupado e está escrevendo uma obra, ainda uma obra assim de um conteúdo tão profundo. Então a gente já percebe a diferença de Cesare Lombroso. Mas ele também escreveu sobre um psicólogo, o nome desse psicólogo era Mazzolo, e ele faz um artigo com relação à obra desse psicólogo, vê como que ele era estudioso. E esse psicólogo Mazzolo ficou assim admirado, porque o Lombroso escreve, é publicado esse artigo num daqueles jornais italianos, e o Mazzolo fica assim, né? Poxa, que bacana, eu queria conhecer quem foi esse escritor. E convida o Lombroso... De quem não se tinha ouvido falar, chamava o novo escritor. Né? E aí o Mazzolo convida o Lombroso para ir à sua residência, para um jantar, qualquer coisa assim, né? Para conhecê-lo. E vai. Quando chega lá, quem era o escritor, Roberto? Era um rapazote de 14 anos, ele disse um menino. Então ele ficou mais surpreendido ainda. A precocidade, a inteligência daquele jovem, pré-adolescente, não adolescente, 14 anos, já com uma maturidade, um interesse, uma desenvoltura literária como pouco, surpreende muito, sim, ao Mazzolo. Mas o Lombroso, e a gente vê, ele nasceu em 1835, Aksakov também daquele período, Kardec um pouco antes. Nós vimos, já estudamos sobre isso, que o século XIX foi o século assim que vieram grandes missionários, entre o século XVIII e o século XIX, para fazer essa mudança em várias áreas do conhecimento, em várias. E o Lombroso, ele converte-se ao espiritismo depois de haver realizado experiências sobre a mediunidade com a Eusápia Paladino. A Eusápia foi apresentada a ele pelo professor Chiaia de Nápoles, e o que acontece em uma dessas sessões que o Lombroso está ali pesquisando e analisando a Eusápia? O próprio convidado, que é o professor Chiaia, referido agora, ele falou assim, olha, prepare-se, Cesare, porque hoje vamos ter efeitos maravilhosos. Então, em uma dessas sessões, que aí ocorreu então com Eusápia Paladino, então ele assistiu à materialização de quem? Da sua própria mãe. E as dúvidas que porventura existiam neste momento, elas se desvanecem. Viram verdade, é verdade. Porque ele é traído pelo sentimento, pelas emoções, e ele diz, mamma mia. Mas essa aceitação do espiritismo foi uma aceitação lenta, árdua, porém foi assim, contínua e segura, essa marcha do Lombroso rumo ao espiritismo. Porque nós vimos, quando nós falamos semana passada, do Aksakov, que o Lombroso, ele inclusive depois, ele se retrata, pede desculpa, mas de início ele ridicularizava as manifestações psíquicas, ele motejava dos médios, das mesas girantes, ele chegava mesmo a insultar os espíritas. Mas teve uma vez que nós vimos
quando falamos aqui do Aksakov, que ele escreve uma carta para esse amigo, para o Chiaia, e através dessa carta, ou melhor, o Chiaia escreve para ele, e ali o Chiaia fala, né, para ele dessa mulher, A Eusápia, né? da Eusápia. Nápoles também. Era uma mulher napolitana, era uma mulher analfabeta, de classe humilde, uma mulher robusta, e que se chamava Eusápia Paladino. Mas o Lombroso era cético. Ele fez igual Kardec no primeiro momento. Sim. Né? Ele cético, o que recusou ele fez? De pronto. Então, como cético, ele recusou assistir. Veja bem, não teve a curiosidade, que muitos nós sabemos que, bom, pô, tudo bem, eu vou lá então. Mas ele recusava-se a assistir às sessões, tendo como médio essa Eusápia, né? Que era uma grande média. Mas o seu amigo, o Ercole Chiaia, tanto insistiu que Lombroso fez absoluta questão de impor as condições. Então ele falou, vou, mas tem umas condições a serem observadas. Lembra também um pouco, né, do Kardec, quando Fortier, né, convida ele para as sessões, e ele insiste, o Kardec vai. Mas tudo bem. Então, aí as condições que ele impôs, né? Os demais participantes da mesa, inclusive a própria médium, a Eusápia, aceitaram todas as condições impostas. Né? Bom, tudo bem. Vamos atender a esse irmão, né? Exatamente. Quem sabe venha a ser mais um contribuinte. Mas vamos aproveitar para saudar amigos que estejam chegando, para sentirem-se acolhidos, sentirem-se bem à vontade, mandando um abraço para a Regina, para a Sueli. Que bom, Sueli, que você está aqui conosco. Um dia abençoado, uma semana de muita paz para todos que estão agora aqui dos dois planos da vida. Mas então, voltando ao Lombroso, né? Assim ele tem a reunião. Né? Colocou as suas condições, e ali na presença dele, sob aquela fiscalização rigorosa e corretamente, porque ele estava ali como um cientista, ele estava ali para ver se não existia nenhuma fraude. A média estava segura por duas pessoas, para não ter perigo de pegar nada, de certamente forjar nada. Essas duas pessoas de confiança do Lombroso. Né? Com certeza. E ali o que acontece nessa reunião? Desenrolam-se fenômenos de transportes de objetos, de materializações parciais, de tipologia, que é aquela mensagem através das pancadas, fenômenos de vozes diretas e outros fenômenos também. Então a gente vê que era uma médium que tinha assim vários tipos de mediunidade. Chamando dons, né? E aí o Lombroso, depois de tudo que ele presenciou, ele acaba rendendo-se à verdade. E aí ele confessa, dizendo, como nós falamos semana passada, estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos espiríticos. Mas os fatos existem e eu deles me orgulho de ser escravo. Ou seja, o cientista, ele é escravo da verdade. E uma grandeza maior dele é quando ele se demonstra envergonhado, quando se confessa. Então é a humildade. Né? Exatamente, a humildade aí. Mas os trabalhos não param por aí, não é verdade, Roberto? Sim. Então foram se sucedendo, né, com a mesma médium, a Eusápia, e aí, sob a ectoplasmia desprendida pela Eusápia, o Lombroso, e sempre vigilante, né, sabemos, o cientista tem que ser percussiente. Ele não pode recusar a verdade. Uma vez manifesta, ele os aceita. Mas então, vigilante, e obteve revelações maravilhosas. Então, as referidas revelações venceram a desconfiança científica, né? Desconfiança científica, hein? E não deixaram também de iluminar a sua consciência moral. Mas teve uma sessão que o Roberto começou a comentar, que foi quando, aí sim, aí que ele não tinha mesmo mais como contestar, foi quando a materialização do espírito da própria mãe. Ali
a Eusápia havia prometido uma surpresa a Lombroso. E essa se concretizou através da materialização do espírito da própria mãe de Lombroso. Ela já sabia de antemão que a mãe dele iria se manifestar. Exatamente. Prepara-se, vai ter uma surpresa. E aí o que acontece, Roberto? Aí o espírito da mãe materializa e, aproximando seu filho, lhe disse: Cesare, filho mio, ou seja, César, meu filho. E depois, retirando por um momento o véu que lhe cobria a face, deu-lhe um beijo. Olha. E Lombroso confessa que no instante em que ocorria essa materialização, a Eusápia tinha as mãos presas por duas pessoas. E também a estatura de Eusápia era bem mais alta do que a do espírito materializado da sua mãe. Então ele não tinha como negar, né? Até Não. porque, né, porque o espírito geralmente ele vem assim todo coberto, né, com aquele véu, às vezes é só meio busto, às vezes só uma mão, às vezes o corpo inteiro, porque o corpo inteiro é muito ectoplasma que o médium precisa doar. Mas quando a mãe levanta o véu, né, e dá aquele beijo no filho, deve ter sido assim impactante. Aí daí por diante o Lombroso não teve dúvidas mais quanto à sobrevivência e à comunicabilidade dos espíritos. Mas o César Lombroso, como um cientista, grande estudioso, como nós vimos desde a infância, ele escreveu várias obras, tanto no campo da medicina, quanto no campo da filosofia. Dentre elas, destaco uma obra muito importante, uma monografia, Antropologia Criminal, o Homem Delinquente, e além de outras obras sobre psicologia e psiquiatria, porque ele se especializou também na área da psiquiatria. Agora, sobre o espiritismo, tem uma obra também muito importante, que é pesquisa sobre os fenômenos hipnóticos e espíritas. E através dessa obra, ele relata todas as experiências que ele realizou, tanto com a Eusápia Paladino, mas também com outras médiuns de efeitos físicos, que nós já falamos aqui, da Elizabeth Desperrance, e de um outro também chamado Polite. Ele não pesquisou somente a Eusápia, pesquisou também outros médiuns. Mas, como nós dissemos, Lombroso, ele foi um dos maiores médicos criminalistas do século XIX. Entre o século XIX e o século XX. Iniciozinho do século XX. Isso. Então, ele teria graduado-se em medicina já no ano de 1858 pela Universidade de Pavia. E aí recebeu uma influência muito grande de um anatomista também renomado de nome Panizza. Mas um ano depois de graduar-se, ele obteve o diploma de cirurgia em Gênova. E ele estava com 23 anos quando ele conclui o curso de medicina. Com 24, ele recebe também uma graduação como cirurgião. Ele faz depois também, se aprimora também como psiquiatra. Então, ele também na área da medicina, ele assim absorveu vários campos, né, várias especialidades. E aí, Leila, também teve a influência de vários mestres, né? Entre eles o Paolo Mazzolo, esse que você falou há pouco, né? Cuja formação, aí sim, ele, Mazzolo, positivista, exerceria uma influência muito profunda sobre o Cesare. Em 62, ele estava com... Ele é de 37, 27. né? 27, com 27 anos. Com 27 anos, ele inicia o curso de psiquiatria e no ano seguinte, ele transforma isso na Clínica das Doenças Mentais e de Antropologia. Transforma o curso para essa especialidade de Clínica das Doenças Mentais e da Antropologia, porque ele queria entender o porquê que as pessoas cometiam os crimes. Mas ele tinha um lado também humanista, e ele costumava, com esse lado humanista, ele frequentava os hospitais psiquiátricos.
Sim, então ele ia nesses hospitais psiquiátricos, cuja visita era frequente, ele assistia gratuitamente aos pacientes. E, naturalmente, lá os seus parentes nessa hora são os que mais sofrem, né? Permitindo-lhe aprofundar o estudo das relações entre gênios e neuroses, porque às vezes é uma linha assim muito difusa, né? Onde termina a neurose, onde começa a genialidade. Então ele fazia pesquisas sérias também nessa área. Agora, teve um congresso, Leila, em que ele viria enfrentar seus detratores, né? Seriam, vamos assim dizer, os opositores, né? É verdade, porque esse congresso aconteceu em Milão, foi um congresso internacional de antropologia. E ali várias críticas foram levantadas contra a posição de Lombroso. Mas ele também foi reconhecido pelo seu pioneirismo na terapia para os doentes mentais. Nós temos que lembrar, falando século XIX, início do século XX, as pessoas com problemas mentais, elas eram tratadas de uma forma assim, muito desumana, era choques, eram amarrados, não existia praticamente um tratamento. Um enclausuramento, né? E ele foi assim, um pioneiro também, porque o que ele colocou? Ele começou a colocar na terapia, para aqueles doentes mentais, o abrandamento, abrandando de uma forma racional aquele tratamento, que era assim uma coisa intolerante, era muito perversa, introduziu para os doentes mentais o trabalho manual, a laboraterapia, os trabalhos manuais, a pessoa ter possibilidade de conversar com pessoas que viessem de fora, ao invés de ficarem isolados, criou as diversões coletivas, diários escritos e impressos pelos próprios pacientes. Então foi assim, um método super avançado para a época dele, um método novo e que até hoje ainda é empregado pela psicoterapia. Nós vemos que esses espíritos, quando vêm com uma missão, eles não vêm assim, de uma forma lenta, eles vêm mesmo para chacoalhar. Mas em 1864, ele estava com 29 anos e ele passa a ser conhecido internacionalmente pelo livro que ele publica, que é O Gênio e Loucura. E esse livro ele foi traduzido para vários idiomas. E até hoje esse livro ainda exerce influência. Isso é muito interessante. Mandando um abraço para o Mundo Jovem Espírita. Que bom você aqui conosco. Seja bem-vindo. Mundo Jovem, nós todos somos jovens, mas quando vem assim o Mundo Jovem é melhor ainda. Mas em 1882, ele estava com 47 anos. Já estava na madureza. Né? Já estava ali na madureza. E ele escreve um opúsculo, o estudo sobre o hipnotismo. Porque quando ele vai pesquisar a Eusápia, foi depois desse fato que nós vamos contar agora. Uhum. Então, aí seu opúsculo tinha o título de Hipnotismo, e ali ele ridicularizava as manifestações espíritas. Mas aí teve um outro que exercia uma influência muito grande, né? Também gostava do seu respeito, que era o professor Morselli. Então, convidou ele a estudar melhor o assunto. E também participou de sessões com a médium Eusápia Paladino, convencendo-se da veracidade incontestável dos fatos. Nós já falamos. Então, em 47, ele estava com 35 para 47, ele estava com 22, né? 22 anos ainda na juventude, ele escreve esse livro, fazendo, né, pouco do espiritismo, mas com a experiência, com os convites, ele muda. Mas as pesquisas que ele fez com a médium, ele publica depois o livro Hipnotismo e Mediunidade. E as obras do César Lombroso trouxeram fama, porque ele era muito conhecido, como nós falamos, internacionalmente.
mas ao mesmo tempo que trouxeram fama, também acenderam polêmicas e influenciaram legisladores, escritores, mas ele sempre foi muito fiel ao método experimental, como ele fez com a Eusápia. Ele trabalhava de uma forma como todo cientista. O cientista ele tem que fazer as experiências para chegar às suas conclusões. Mas com isso, Roberto, ele sendo fiel ao método experimental, em relação ao espiritismo. Então, ele sendo então profundamente honesto, porque uma vez que ele rendia-se aos fatos, isso é honestidade, ele defendeu então a veracidade do espiritismo até a sua morte, noticiada com destaque em todo o mundo. Mas eu vou lembrar então que até aqueles que hoje cursam direito, muitas universidades adotam seus livros, com o professor criminalista, que ele foi uma referência. Mas para nós ficamos com a fatia melhor do bolo, né? Que é o espiritismo. Então fazemos aí uma apropriação devida, né? O tempo passa, né? O tempo passa, como todos nós. Um dia vamos retornar à pátria espiritual, e com Lombroso também não foi diferente. Ele, até a sua morte, como Roberto disse, sempre foi profundamente honesto, sempre defendeu a veracidade do espiritismo, e a morte dele foi assim, um momento de muito destaque em toda a imprensa, de todo mundo. Todo mundo noticiou a morte do grande cientista Césare Lombroso, que ocorreu no dia 19 de outubro de 1909, já em pleno século XX. Ele desencarna em Turim, aos 74 anos de idade. Teve uma vida plena, 74 anos, para aquela época ele viveu bem. Mas era o final da missão, não é verdade, Roberto? Então, só para dar um pano de fundo, para ele, o Cesare Lombroso, o caminho foi refazer o próprio caminho. É uma redundância, né? Ou seja, sedimentar aquilo que ele, por desconhecimento da realidade, agredira ao formular conceitos equivocados sobre o espiritismo, retratando-se íntima e publicamente a posteriores, através do imenso trabalho que realizou. Então, hoje, quando nós vemos muitos agredindo a nós espíritas, ridicularizando, daqui por diante vocês vão pensar assim: eu já vi este filme. Então, não nos impacientemos, não nos irritemos, não nos ofendamos com os opositores, pois chegará o momento que eles também se renderão às evidências, assim como muitos sábios do passado, particularmente esse que nós viemos de recordar hoje. É verdade. Mandando um abraço aqui para a Janete, Sueli dizendo que estava fazendo pão de queijo, por isso se atrasou. Sueli todo dia come pão de queijo. Assim não dá, Sueli. Você faz pão de queijo e não manda para a gente, mas tudo bem. Mas, queridos amigos, vamos nos despedindo de Césare Lombroso. Cumpriu a sua missão de forma muito digna, enquanto aqui entre nós não sabemos a sua trajetória atual, aonde ele está, o que ele está fazendo, mas temos a certeza que continua trabalhando sempre em busca da verdade. Isso é muito importante. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que possamos também buscar essa verdade através da doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, que nos orienta, que nos esclarece. E hoje, lembrando, segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra. Ao final, temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações, e também amanhã daremos continuidade com outro ou outra, não sabemos. Convidada super especial, mas aproveita. Ô, Sirlei! Tudo bom, Sirlei?
Tudo bom? Um abraço. O Roberto vai fazer o fechamento, porque está me dando uma coceira na garganta. Então, queridos amigos e amigas, muito gostoso ter estado com vocês mais uma vez. Nós nos apropriamos dessas partículas do conhecimento e rendemos as nossas homenagens, não que eles precisem, porque a humildade deles é tão grande que eles as dispensam, mas eu acho que é um dever que nos compete. E agradecendo a oportunidade, né, que nós temos de fazer luzes, né, botar a candeia sobre o velador, né, e nós então gratificados estamos por isso. E não vamos esquecer que todos nós temos o potencial de disseminar a verdade, a boa nova. Façamos como Madre Maria Teresa, que ela diz o seguinte: olha, eu sei que o meu trabalho é uma gota d'água no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então tenhamos essa humildade, mas trabalhemos proficuamente. Tá bom, Sueli, nós vamos aí tomar o café com pão de queijo, vai ser um prazer. Gente, quem ainda não conhece os nossos canais, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, vamos fazer com que essa luz possa iluminar outros corações. Paz a todos, até às 20 e até amanhã às 10 da manhã. Até lá, pessoal.